Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu amigo. A Bíblia diz que com amor eterno nos amou o Senhor. Sabe o que significa isso? A palavra eterno quer dizer tem começo, mas não tem fim. Significa que Deus começou a te amar e nunca mais vai deixar de amar você. Que privilégio eu e você temos de ser amado por um ser que é nem Deus, que criou nós, eu e você, que nos deu esse universo e está nos proporcionando a oportunidade de vivermos aqui uma parcela de colaboração na nossa vida neste planeta. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui nesse canal, vamos compartilhar essas mensagens, vamos dar aquele joinha especial aí para que Deus continue abençoando esta pregação do Evangelho. Eu quero ler um texto bíblico aqui, no livro de Número, capítulo de número 32, e o versículo 23. Atente bem para essa palavra aqui, e eu espero que essa palavra ela fale forte no seu coração, porque ela falou forte no meu. Quando eu gravo uma mensagem aqui, eu quero dizer a você que eu sou tão pecador quanto você. Então eu gravo a mensagem aqui, não é só para você, é para mim também. Eu também preciso me enquadrar dentro disso, certo? Porque às vezes a gente olha um obreiro, uma pessoa, a gente acha que ele é intocável, não existe isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Uma tradução diz que carecem da glória de Deus, precisam do perdão de Deus. Diz aqui então em Número, capítulo de número 32, o verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. A parte B do versículo diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Uma tradução antiga dizia: o teu pecado te achará. Isso aqui é muito forte, essa palavra, o teu pecado te achará. A impressão que dá é que você se escondeu e o pecado um dia achou você onde você estava. Essa é a impressão que o nosso cérebro logo ele nos transmite essa mensagem. Você deve ter ouvido falar sobre um crime que aconteceu em São Paulo. Eu não costumo mencionar o nome das pessoas, mas como esse crime foi um crime muito falado durante muitos anos, um moço chamado Paulo Cupertino. Esse moço ele tirou a vida de um rapaz que era ator, e esse rapaz namorava com a sua filha e ele não concordava com o namoro. Então houve aquele homicida, uma coisa assim a nível nacional e quase que internacional. Após o crime, ele fugiu, desapareceu. A polícia militar, a polícia civil de São Paulo, a polícia federal, a Interpol foram acionados. Durante muitos anos ele esteve escondido, foragido. Ninguém sabia o paradeiro dele. Mas um dia a polícia o achou. É isso que o texto está dizendo: o teu pecado te achará. Este texto aqui ele é interessante porque se você ler todo esse contexto, você vai observar que o povo de Israel saiu do Egito. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, Deus orientou a Moisés e ao povo que tinha 7 povos que eram mais fortes do que eles. E eles precisavam conquistar essas 7 nações. Os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, os gigazeus, sei que eram 7 ao todo. Eles tinham que conquistar. Só que aqui eles estão vindo, haviam derrotado Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, eles haviam derrotado o povo de Israel. Chegaram então na região de Gileade ali, e 2 personagens aqui, o Rubens, que era o primogênito de Jacó. Quando a gente fala Rubens, está falando sobre a tribo dele, os príncipes, as pessoas que falavam em nome da tribo. Aqui a família de Rubens e a família de Gade, a liderança, procuraram Moisés, porque eles eram donos de muito gado, e aquela região de Gileade era uma região muito bonita. Eles se encantaram com aquele local e se reuniram e foram até Moisés para que Moisés desse aquele local para eles, para que eles viessem ali, se alojar ali e continuar a sua criação, seguir a sua vida. Seria o quinhão deles, uma parte, uma herança para eles. Moisés disse: olha, é o seguinte, eu não posso fazer isso com vocês, porque se eu fizer isso com vocês, daqui a algumas horas vai vir outras tribos e vai também querer as partes deles, as porções dele, e nós não ainda conquistamos a terra. Eu posso fazer um acordo com vocês. Se vocês se propuserem ir conosco até o final, até atravessar o Jordão, até conquistar toda essa região que o Senhor jurou a Abraão, a Isaac e Jacó, então eu vou dar essa parte para vocês.
Aí Rubens e Gad disseram, faz assim, ó, Moisés, não vamos deixar aqui as nossas esposas, vamos deixar aqui o nosso gado, a nossa criação, as ovelhas, mas nós, os homens de guerra, iremos com você até atravessar o Jordão. Depois que conquistar o que tem que conquistar, nós retornaremos. Moisés então fez um acordo com ele, acertou com eles assim. E agora Moisés, nessa conversa com ele, diante de todas as demais tribos, as 10 tribos, Moisés agora diz assim, ó, porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Ou seja, eles não estavam cumprindo aquilo que eles haviam prometido para Deus, né? Diz assim, ó, porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E a sequência, a segunda parte do verso diz assim, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Que a gente vê Moisés agora orientando já eles, e eles concordaram com Moisés, porque se eles não fizessem assim, eles estavam pecando contra o Senhor. E o pecado deles ia achar, ou seja, a punição de Deus viria para eles. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz que, você conhece esse texto, eu já mencionei outras mensagens, quando a pessoa de Caim estava ali, Deus não havia recebido o seu sacrifício, e Deus chegou com Caim, por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? O pecado jaz à porta, jaz à porta. Você já viu essa palavra jaz em algum lugar? É muito comum quando a gente vai no cemitério, a gente vê ali aquelas casas, aquelas catatumbas, e dali jaz o resto mortais de A, jaz o resto mortais de B. Deus está dizendo isso aqui, olha, jaz o pecado à porta do teu coração, e o seu desejo será contra ti, mas tu a dominarás. O pecado, ele nos rodeia. Os escritores hebreus, o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele diz, exultavos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, né? Porque o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, está rodeando, procurando. A pessoa entrega a vida dele a Cristo, ele vem do mundo, ele bebia, ele fumava, ele se prostituía, ele mentia, ele comprava fiado, não pagava, ele emprestava, não devolvia, né? Aí ele vem para a igreja, se batiza, mas ele acha que o batismo vai ser capaz de libertar ele totalmente. A gente estudamos há pouco dia na igreja da escola dominical e eu gostei muito de uma palavra que o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista, ele fala que o batismo, ele não é um imunizante. Então significa que eu e você temos que estar atento e ligado com Deus, obediência à sua palavra, uma vida de santo temor a Deus e acima de tudo uma vida de vigilância. Jesus disse, vigiai e orai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Uma vigilância vem primeiro da oração. Tem pessoas que oram muito, mas não vigiam. Então a vigilância, ela vem primeiro do que a oração. Então a pessoa vem para a igreja, se batiza nas águas, e de repente os anos vão se passando, e aquele pecado que ele cometia no passado começa a aflorar aqui também, na igreja. O pecado achou aquela pessoa. Você sabe que o pecado é a transgressão da lei. Se você quer saber mais sobre pecado, leia Gálatas 5, do versículo 19, o 20 e o 21. Ali está esmiuçadinho tudo que é pecado. Tudo aquilo que domina você para o mal. Tudo aquilo que afasta você de Deus é pecado. A gente vê aqui que Deus está dizendo à pessoa de Caim, o pecado jaz à porta, é contra ti, mas tu a dominarás. Para isso você precisa ter ocasiões da vida que nós precisamos fugir do pecado. A gente observa que José, ele fugiu na hora da tentação ali daquela esposa de Potifar, José fugiu. Paulo diz lá, foge da prostituição, foge dos desejos da mocidade. Tem hora que você precisa fugir, porque senão o teu pecado, ele vai te achar. Então a pessoa vem para a igreja, se batiza, é uma nova criatura em Cristo, mas falta a vigilância. E por não vigiar, o pecado acaba encontrando esta pessoa. Nós temos no texto aqui que eu escolhi para colaborar com este assunto, aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 10 de Levítico, é um texto aqui, ele é muito forte e é muito importante, porque esse texto aqui se trata de duas pessoas que eram uma referência, era para ser uma referência, Nadab e Abiú. A Bíblia diz que eles pegaram os seus incensários e foram oferecer sacrifício a Deus.
mas eles ofereceram fogo estranho. Aqui o versículo, capítulo 10, tá? Diz assim, ó, verso 2: Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, que eram referência. Os primeiros sacerdotes ali, depois da linhagem de Arão, eram eles, os mais velhos. Eram para ser um exemplo. Mas a Bíblia diz que o fogo do Senhor veio e consumiu. Os teólogos definem aqui há muita divergência. Alguns dizem que eles pegaram fogo para levar fogo estranho, não pegaram do altar, do sacrifício onde eles tinham que pegar e levar. Eles não levaram dali, talvez tenham criado o seu próprio fogo. Alguns teólogos definem que talvez tenha sido no horário. Eles não fizeram o sacrifício no horário que era para fazer o sacrifício. Mas se a gente ler o versículo de número 8 e o 9, diz assim, ó: E falou o Senhor a Arão, dizendo, veja bem que Deus aqui ele não está tratando com Moisés, não, ele está tratando direto com Arão. Direto com Arão, porque eram os filhos de Arão que haviam cometido essa transgressão. Então, diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação. Aqui dá a entender que eles entraram sob efeito de algum tipo de bebida. Porque para Deus ser taxativo aqui, com certeza eles entraram com efeito de bebida. A Bíblia diz que eles foram consumidos. Se você ler aqui, eu vou ler aqui mais um versículo muito importante aqui, ó. O versículo número 5 do capítulo 10 de Levítico diz assim, ó: Então chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés havia dito. Isso aqui é muito sério, porque eles pegaram um fogo estranho, trouxeram, colocaram ali. Havia ali, entre o propiciatório e o Santo dos Santos, havia uma cortina, né? Chamava-se véu do templo. Ela media em torno de 18 metros de comprimento e 9 de altura. Você acredita que o fogo que veio, porque a Bíblia diz que a nuvem do Senhor ficava sobre a tenda da congregação. O fogo veio, ele passou aquele véu do templo e não consumiu aquele véu. O versículo que eu li aqui, você observa que nem as roupas de Nadab e Abiú foram consumidas. Que interessante, né? Porque era uma das primeiras coisas, se você vê num incêndio assim, quando uma pessoa morre queimada, é uma das primeiras coisas que pega logo é a roupa. Consome a roupa e o corpo. Mas aqui você observa que a roupa deles, as vestes sacerdotais, elas não foram atingidas. O véu do templo não foi atingido, porque o negócio era pessoal, diretamente com Nadab e Abiú. Talvez você já tenha lido este texto dezenas de vezes e não tenha entendido. Eu estava lendo ainda há pouco, faz dias que eu venho dando sobre essa palavra, sobre o teu pecado te achará, e o Senhor me trouxe esse entendimento dentro deste versículo que eu li para você. Isso aqui eu não estou inventando, está nos versículos aí. Então, o que nós entendemos na real aí é que eles estavam sob efeito de bebida. A gente observa aí a grandeza de Deus. Por isso, não podemos brincar com Deus. Não brinque de ser crente. Você não é obrigado a entregar a sua vida a Cristo. Mas se você entregou a ela, você tem o dever e a obrigação de se forçar para ser fiel. Jesus, olhando para os seus discípulos, né? Ele disse: se alguém quer vir após mim, ele não obrigou ninguém. Ué, Pedro, tu vai ter que vir, Tiago, João. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, certo? A gente vê que há uma chamada de Deus, mas há essa sequência, essa continuidade da sua vida deve ser espontânea e com compromisso. Um versículo aqui para encerrar. Isaías capítulo 59, versículo 2. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. É a única coisa que você pode dizer que é seu pecado. Talvez você se assustou com essa palavra, né? Mas quando você dobra o joelho, a primeira coisa que você faz: perdoa os meus pecados. Porque a única coisa que é seu é o pecado. A única coisa que é meu é o pecado. Uma herança maldita que nós herdamos da pessoa do nosso irmão Adão. Mas o escritor, o nosso irmão Paulo, no livro de Romanos capítulo 6, o versículo 17, ele tem uma palavra muito interessante para mim e para você. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da graça, mas debaixo da lei. Então o pecado agora,
Ele não tem domínio mais sobre a minha vida e não pode ter domínio sobre a sua vida. Você que antes lá no mundo fazia tudo que desagradava a Deus, agora entregou a sua vida a Cristo, abandone. Eu lembro de um fato rápido que veio à minha memória agora. Eu tinha um cunhado e ele vivia caindo, se levantando, um dia ele se levantou, estava firme na igreja. Quando ele estava firme, ele estava animado mesmo. E aí daqui a alguns dias desapareceu a minha sogra e disse: "Ô, por onde tu andas?" Eu não vou mencionar o nome dele por questão de ética. "Não, é que eu estou evangelizando na madrugada, ganhando as pessoas para Jesus de madrugada." A minha sogra disse: "Olha, em vez de tu ganhar as pessoas para Jesus de madrugada, vai orar, vai ler a Bíblia, vai te consagrar. Deixa que outras pessoas façam esse trabalho. Tu veio desse mundo há pouco tempo, é perigoso." Ele não ouviu o conselho da minha sogra. O que aconteceu? Em seguida se desviou também, depois se desviou, o casamento foi destruído, se separou da minha cunhada, hoje vive cada um para o seu lado, porque o pecado dele achou ele. Não foi falta de advertência. Deus advertiu a pessoa de Caim, a minha sogra advertiu ele, mas ele não atentou para o conselho da minha sogra. Cuidado para o teu pecado não te achar. Que Deus nos abençoe.